Olá, crianças, boa tarde. Mais uma aula de português, tá certo? Hoje nosso assunto será frase, certo? A frase é é toda palavra, o conjunto de palavras que nós falamos, certo? Vamos lá. Aqui nós podemos observar, vamos lá. Se eu digo assim, bom dia, obrigado, é uma frase? Sim. Mesmo contendo apenas, no caso do bom dia, duas palavras, obrigado, uma palavra apenas, mas é uma frase. Não deixa de ser uma frase, certo? Então, o que é frase? A frase é toda palavra ou um conjunto de palavras que apresenta sentido completo, tem que haver um sentido, no contexto em que está inserido, ou seja, no momento em que nós falamos. São enunciados que servem para estabelecer uma comunicação. Por exemplo, se eu digo assim, aqui, você provavelmente não vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Mas se eu digo assim, venha aqui, por favor, você entenderá a frase. Então, frase, ela tem que ter sentido. Frase, ela não pode ser simplesmente algo sem sentido. A frase, ela pode ter uma palavra só, tudo bem, mas só que ela não pode. Essa palavra, ela tem que ter sentido, né? Como é que eu vou falar assim? Aqui, né? E você não entende. Simplesmente é uma palavra vazia. Mas se eu completo ela com venha aqui, por favor, você entende que eu estou te chamando, certo? Outra coisa, elas podem ser, né, no caso como eu falei, formada por uma ou mais palavras. Olá, né? Socorro, obrigado, ok. São palavras que você entende. Eu falo, mas você está entendendo o que a pró está falando. Mas se eu falar palavras sem sentido, você não vai entender, certo? Vamos saber algumas informações sobre a frase, certo? Aqui nós temos aqui, uma frase ela pode ser escrita ou falada, não é? Nós escrevemos a frase ou nós falamos, né? As frases escritas sempre são iniciadas com letra maiúscula. É uma das coisas que a Pró percebe muito, é que na hora que vocês vão dar uma resposta com uma determinada frase em uma atividade, vocês costumam não colocar e não iniciar a frase com letra maiúscula. Mas, gente, todas as vezes que nós vamos escrever uma frase, seja ela qual for, comece ela pelo que começar, temos que escrever com letra maiúscula, ok? Outra coisa, as frases escritas sempre terminam com ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, ou com reticências. Esses pontinhos, eu tenho certeza que você já conhece, que nós já estudamos, viu? E lá no nosso Zoom, a Pró vai relembrar vocês cada pontinho desse. Vamos lá. As frases, elas podem ser nominais ou verbais, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com a construção das frases, elas podem ser nominal quando elas não apresentam verbo. Aqui nós temos aqui uma frase de amarelo, verde, azul, que é de um texto que nós estamos estudando aqui nesse assunto. Então vamos lá. Aí tem aqui amarelo, verde, azul e o reticências no final. É uma frase. Porém, essa frase ela não apresenta o verbo. Já a frase verbal é quando ela apresenta um verbo, certo? Aqui no caso mesmo, nós podemos observar os corantes dão, olha, uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Então, nós estamos percebendo aqui que o verbo dar, dão, é do verbo dar, ele está presente na frase, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e lá no Zoom nós vamos tirar mais dúvidas a respeito desse assunto, tá bom?